Olá pessoal, meu nome é Giovanni Noy, eu sou técnico agrícola e engenheiro agrônomo da TEG Olericultura do Senar. E hoje nós estamos aqui no município de Agudo, região central do estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos falar sobre a evolução dos processos produtivos que envolvem o cultivo do morangueiro, essa importante hortaliça para o nosso país. Morango que é largamente cultivado no estado de Minas Gerais, estado que produz a maior quantidade desse fruto no nosso país. Seguido do estado de São Paulo, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, que tem uma expansão constante na área cultivada com essa importante olerícola. E aqui nós vamos falar desde os primórdios, falando do nível menos tecnológico ao nível mais tecnológico que cultiva essa hortaliça. Aqui nós temos então as plantas de morangueiro, né, num sistema convencional, cultivo no solo. Eu quero falar sobre os pontos negativos e pontos positivos desse sistema. Pontos positivos, né? A facilidade em montar os canteiros, né? Não requer muita tecnologia, muito maquinário para tu fazer a montagem desses canteiros. Também nós temos um baixo custo para a implantação desse canteiro e também não requer um grande conhecimento. Agora, como ponto negativo, aqui nós temos, né, primeiramente, não temos o túnel fazendo, né, a cobertura dessas plantas, então existe um molhamento da parte aérea, o que aumenta a incidência de doenças fúngicas. Nós temos aqui também a necessidade de trocar e refazer esses canteiros todo ano e trocar as mudas anualmente também. E principalmente aqui quando se utiliza, né, essa cobertura morta, que no caso aqui é casca de arroz, e é lógico que vai mudar de acordo com a região. Aqui nós utilizamos muito a casca de arroz porque o Rio Grande do Sul representa 70% de toda a produção de arroz nacional. Nós temos um grande problema com relação ao desequilíbrio nutricional. O que acontece? Esse material aqui, ele tem muito carbono e pouco nitrogênio. Ele tem uma relação CN desequilibrada, fazendo com que a bicharada do solo, os fungos e as bactérias tenham uma dificuldade muito grande em decompor esse material ao longo do ciclo da cultura do morangueiro. E aí acontece um processo chamado imobilização. Eles imobilizam os nossos nutrientes, principalmente as fontes nitrogenadas, né? Capturam para eles para ter energia suficiente para decompor e aí sim conseguir fazer esse processo natural. Só que, consequentemente, acaba sobrando menos esse nutriente para a planta de morangueiro fazer o seu ciclo, o que resulta, então, né, numa diminuição da produtividade. Partindo daqui, nós vamos agora para um outro sistema que também é cultivo convencional, mas já tem o mulching coberto no solo. Vamos lá. Estamos aqui seguindo no sistema convencional, mas com um outro tipo de cobertura. Não mais uma cobertura morta, como nós vimos anteriormente com a casca de arroz crua, e agora sim com o mulching, que é essa lona que nós utilizamos aqui para proteger o solo. Nessa proteção, é lógico que nós temos uma redução significativa, né, da incidência de plantas espontâneas, plantas daninhas que estariam competindo por água, luz e nutrientes, né, com a nossa planta cultivada, que nesse caso aqui é o morangueiro. A gente sempre recomenda utilizar um mulching de cor mais clara, como nesse caso aqui, um mulching aqui branco. A gente tem também muito, né, usado nessa área de cultivo um mulching escuro. Só que o que acontece? Nós temos, né, um processo de evapotranspiração, desde a transpiração da planta, mas também a perda de água do solo, e aí sim ser somada essas duas perdas de água, nós temos a evapotranspiração muito acentuada quando o mulching ele não é claro e sim ele é preto. Partindo do pressuposto que a planta de morangueiro é uma planta de clima temperado, quando nós temos um mulching escuro, retém muito a radiação solar e faz com que esse microclima aqui superaqueça. E aí a planta começa a transpirar muito, né? E essa evapotranspiração também acontece. E o mecanismo de defesa da planta nessa situação de estresse ambiental é fechar os estômatos, né? Que são as aberturas responsáveis pelas trocas gasosas. Ela não libera mais o oxigênio para a atmosfera e também não captura mais o CO2, que é um elemento fundamental e indispensável para o processo de fotossíntese. E aí, nesse sentido, né, ela não produz tantos fotoassimilados nesse momento e dessa mesma forma ela não produz mais de forma significativa o morango e nós temos uma diminuição da produção se nós utilizarmos, né, o mulching preto. Então, por isso a gente utiliza aqui o mulching
branco ou laminado. Aqui nós temos já o túnel baixo, né? Então o túnel aqui ele é necessário e fundamental para nós reduzirmos, né, a incidência de doenças fúngicas, e diferentemente do outro sistema lá que não tinha essa cobertura, a gente tem então uma produção um pouco mais limpa, mas ainda segue o problema de trabalhar agachado, não poder acessar a lavoura em dias de chuva, né? Por mais que o morango esteja protegido, o produtor não está protegido, ergonomicamente não é bom, nós temos um problema, né, na lombar significativo, então o bem-estar do produtor também precisa ser levado em consideração. E esse sistema convencional, então ele tem muitos pontos positivos, com uma redução de custo de produção, né, não requer um manejo mais aprimorado do ponto de vista técnico, né? Mas por outro lado nós temos aí diversas dificuldades em função de ter a lavoura, né, aqui precisando de abrir e fechar esses túneis diariamente e precisar trocar as mudas também todos os anos. Agora nós vamos para o terceiro sistema, que é o mais tecnológico para a produção de morangueira. Mas nós também temos aqui pontos negativos e positivos. Pontos negativos: um alto custo para a implantação desse sistema, requer um conhecimento maior por parte do produtor e muitas vezes exige uma contratação de mão de obra para instalação desses ambientes protegidos. Por outro lado, nós temos diversos pontos positivos. Aqui nós estamos definitivamente protegidos do clima. O produtor pode acessar a lavoura, inclusive em dias de chuva. Nós também temos aqui, né, uma produção mais limpa. Uma vez que nós temos uma área coberta, não tem um molhamento da parte aérea, nós conseguimos reduzir em torno de 50% a 60% a incidência de doenças fúngicas. É um fruto mais limpo, entregue para a nossa comunidade e com uma carga menor de defensivos agrícolas. Também temos aqui uma ergonomia muito mais satisfatória, né? O produtor trabalha numa postura ereta, numa postura confortável. O rendimento é maior, né, se nós compararmos com aqueles sistemas convencionais. Aqui a gente faz os ambientes protegidos de forma geminada, para no meio fazer uma calha central e depositar essa água da chuva, né, em caixas que depois retornam para o sistema através da irrigação e também da fertirrigação, que é onde a gente dilui os nutrientes em água para fazer a aplicação dentro, né, desses slabs através das fitas gotejadoras, alimentando o morango, né, o morangueiro ao longo do seu ciclo. Aqui a gente não tem terra dentro desse slab, a gente tem substrato. O substrato é composto por dois insumos, que é a casca de arroz carbonizada, em torno de 60%, e 40% composto orgânico. Por que a casca de arroz carbonizada e não crua? No processo de carbonização, a gente reduz a relação CN, termina com aquele problema explicado anteriormente. O carbono vai sendo eliminado na forma de CO2 da fumaça, né, daquele processo de carbonização. E o composto orgânico, né, por ser um colóide, tem carga negativa e atrai os nutrientes, né, que vão sendo disponibilizados via fertirrigação, sendo liberados de forma gradativa ao longo do cultivo da planta de morangueiro. Aqui nós utilizamos as mudas até 2 safras, né, são mudas de cultivar de dia neutro, elas não respondem ao fotoperíodo, que é o comprimento do dia, e sim a temperatura para a indução da floração. Então nós não precisamos trocar as mudas aqui anualmente, diferente do sistema anterior. Muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês.